Bom dia, pessoal, Diogo mais uma vez aqui com você. E hoje a gente vai estar cobrindo a terceira parte da minha história. A vida é feita de escolhas. Escolhemos ser feliz, ter sucesso, rir e chorar. Você é o único que pode escolher o caminho a seguir. Eu fiz a minha escolha e posso ajudar você a fazer a sua. Meu nome é Diogo Esteves e esse é o canal Brasileiro na América. Mais uma vez, muito obrigado pelo feedback e os comentários, tanto em todos os nossos canais, Instagram, Facebook, YouTube. Tá sendo uma experiência muito gostosa mesmo compartilhar isso com vocês e espero que poder ajudar alguns de vocês que estejam planejando essa viagem para a América, né? Essa nova jornada, essa experiência fantástica. Na vez passada, na parte 2, nós cobrimos quando eu vim para os Estados Unidos pela segunda vez, aos meus 17 anos. Conversamos um pouco sobre o Arizona, falamos um pouco sobre o Idaho também, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai dar continuidade nisso. Eu quero começar dizendo que logo depois que eu voltei para o Brasil, eu fiquei 11 meses aqui da primeira vez trabalhando, né, como eu comentei com vocês da última vez. E entre 6 meses no Idaho, mais ou menos, 5 meses no Idaho e 6 meses no Arizona. E aí depois de 11 meses eu voltei para o Brasil. Aí você deve perguntar, Diogo, você foi fazer o que no Brasil, cara? Depois de, segunda vez que você morou aqui nos Estados Unidos, você não aprendeu ainda que aqui é o teu lugar? Eu aprendi sim, eu voltei por uma razão muito especial. Na verdade, para trazer a minha hoje esposa para cá, né, a Daniela. E nós namorávamos da época. Começamos, eu tinha acho que 15 anos, ela tinha 14, se eu não me engano. E então eu fiz 30 agora, né? Metade da minha vida a gente tá junto. Então eu voltei para o Brasil em novembro, acho que 2 ou 3 de novembro de 2003. Nós nos casamos no dia 15 de novembro, que é o aniversário do meu pai. E o plano todo era poder casar e voltar para os Estados Unidos um mês depois, né, em dezembro. Já estava com o emprego certo, tudo bonitinho. Aí deu um probleminha, né? Por mais que a gente planeje, nem sempre os planos dão certo, né? Então, resultado, acabamos ficando no Brasil durante um ano. Foi um ano bem complicado, muito complicado para nós pessoalmente na nossa vida, mas para o nosso casamento também, né? Para mim foi um baque muito grande, porque, como eu falei, eu acostumei muito a ficar nos Estados Unidos, né? O trabalho aqui, a organização, a cultura, ganhar em dólar, que sempre é legal. Então, para mim ter que voltar e ficar assim, obrigatoriamente obrigado no Brasil foi complicado. Mas por que não deu certo? Porque os vistos, eles tinham esgotado para aquele ano. Então, apesar do fato que o trabalho já estava garantido aqui nos Estados Unidos, o visto em si não estava, né? Então foi um processo, foi um ano bem complicado. Mas também foi um ano que a gente cresceu muito, né? Eu acho que depois que eu e a Daniela viemos para cá, nós conseguimos superar e passar bastante coisa que, se a gente não tivesse tido aquele primeiro ano no Brasil, talvez teria sido um problema maior. E aí a diferença é que nós estaríamos num país totalmente diferente, né? E que a gente mal conhece, eu um pouco até, mas a Dani nada. E no começo não foi fácil, claro, mesmo depois da vinda para os Estados Unidos. Mas teve bastante coisa que valeu muito a pena. Então a gente ficou um ano no Brasil, como eu falei, viemos para cá em dezembro de 2004. E aí nós mudamos um pouco, em vez de ir para Idaho e ir para Arizona, eu queria experimentar um novo lugar, então nós fomos para o Colorado, para um lugarzinho chamado Crested Butte, que é um lugar incrível, simplesmente fantástico. A diferença de Crested Butte, só para você poder ter uma ideia, ele é um resort menor, ele é mais reservado. Então você já deve ter ouvido falar de grandes nomes como Aspen, por exemplo, Snowbird, que é o lugar que eu trabalhei eventualmente também. Mas Crested Butte poucas pessoas conhecem. Ele fica mais ou menos 3 ou 4 horas de Denver, que é a capital do Colorado. E é um lugar assim lindo, montanhas fantásticas. E é uma diferença grande das montanhas que eu estava acostumado no Idaho, que eram montanhas mais inclinadas, né? Então super difícil para alguém que está começando a esquiar, eu digo, para poder aprender. Então foi muito engraçado, porque o primeiro emprego que a gente conseguiu no Colorado, porque não tinha mais nada disponível,
Era um trabalho de caixa, né, e atendentes no geral numa cafeteria, num restaurante, né, que tinha os dois juntos, no meio da montanha. E não era simplesmente assim no meio da montanha. Você tinha que subir o lift, né, que são aquelas cadeiras que você vai até o pico, e o restaurante era atrás da montanha. Então você tinha que subir até o topo, esquiar até metade da montanha. Então, se você não sabia esquiar ou fazer snowboard, ficava meio complicado, como vocês podem imaginar, né? E o problema é que eu e a Dani não esquiava, né? Aí você vai falar, Diogo, mas como que você vai conseguir um trabalho num restaurante que é na metade da montanha e você nem sabe esquiar? Força de vontade. Querer muito, muito, muito vir para os Estados Unidos e fazer o negócio dar certo. Então essa foi a motivação número 1. Então foi muito engraçado, porque eu falei para a pessoa que estava nos contratando, né? Eu até brinquei no começo, falei, não, a gente sabe, a gente, né, tranquilo. Depois eu falei para ele, não, então deixa eu ser bem sincero com você, porque o meu plano era chegar antes lá, e eu falei, é que nem andar de bicicleta, né? Deve ser simples, e eu tinha esquiado uma vez só, ou fazido snowboard no Idaho, mas foi uma vez só, porque foi muito dolorido. Eu falei, quão difícil deve ser agora, né, que eu vou estar fazendo todos os dias. Enfim, falei para ele que a gente não sabia, mas eu estava disposto a aprender. Isso não ia me segurar para trás. E tem duas maneiras de você chegar nesse lugar. Ou você vai de snowmobile, que é aquelas motinhas da neve, ou você esquia. Então nós chegamos lá, eu creio que uma semana antes, ou 2 semanas antes do trabalho começar. Comprei um snowboard numa lojinha, o snowboard e toda a roupa também, né? A jaqueta, a calça, a bota e tudo mais. Comprei o snowboard para mim, comprei tudo para Dani também de esqui. E fomos pra montanha, tentar aprender, né? Eu sei que eu comecei no morrinho, no mais baixinho, que era o de criança, pra ver como que ia, mas foi assim, um tombo atrás do outro, e coisa feia, as criancinhas tudo fazendo bonitinho, e o Diogo ali, marmanjão, caindo o tempo todo. Mas assim, depois de aí, a gente ficou um pouquinho mais espertinho, começamos a fazer aula, porque a aula para os funcionários era gratuita. Foi descobrir isso depois, lógico, né? Para poder aprender a esquiar. Então foi assim uma experiência chocante, mas deu muito certo. Teve uma vez que eu bati a cabeça, para vocês terem uma ideia. Eu tava descendo a montanha e levei um tombo, bati a cabeça, eu fiquei uns minutos sem ver nada, ficou tudo preto, sabe? Não me lembro se a Dani tava comigo nesse dia ou não, mas foi uma experiência chocante. Enfim, conseguimos esse trabalho. A gente chegou em Crested Butte em dezembro, eu não me lembro o dia exatamente, mas sem lugar para morar. Então o trabalho estava garantido, mas não tinha a mínima ideia onde ia morar. Por isso que eu fico insistindo com vocês de ter um planejamento mais adequado antes de você vir para cá. E não vir nas pressas, entender exatamente o que você precisa. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa tão simplesinha, tão rápida, tão fácil, né? E acaba não sendo. E nós passamos por uma experiência muito chata de tentar achar um lugar para morar. Primeiro dia aqui não foi fácil, a gente chegou, lembro até hoje, nós não ficamos num hotel, nem num lugar para morar, obviamente a gente não tinha. Nós ficamos num hostel, que eu acho que tem no Brasil também, mas já é uma coisa melhorada para cá, tá? Pelo que eu falei com as pessoas. O hostel, ele é onde você compartilha o quarto, né, com pessoas, ou você paga mais para ter o quarto privado também, mas a maioria compartilha em 4 ou 6 pessoas um quarto. E aí você tem um banheiro comunitário para todo mundo, então é bem complicado. Então imagina, né, a Dani nunca tinha vindo para os Estados Unidos, trouxe ela pela primeira vez, já ter uma experiência dessa não foi muito legal. Mas a primeira noite foi bem difícil, assim, a gente conversou bastante. Será que nós fizemos a decisão certa? Será que estava a hora certa de vir, viemos para o lugar certo? E você começa a ter muita dúvida, né, quando você vem para cá. Especialmente quando você não tem esse planejamento que eu falei agora. Quando você já tem conhecidos no lugar, você já tem uma ideia do que você vai fazer em termos de onde você vai morar, o que você vai trabalhar, onde você vai comprar um carro, e enfim, já fica tudo mais fácil. Mas nós passamos a primeira noite no hostel, depois fomos para conhecer a empresa e fomos no Recursos Humanos para poder finalizar a documentação. E aí chegando lá a gente começou a perguntar pro pessoal, né? Dizer que a gente tinha acabado de chegar do Brasil, que não tínhamos lugar para morar ainda, onde que a gente poderia talvez conversar com pessoas que estariam alugando um quarto, porque não tinha nem como alugar um apartamento, seria fora do nosso alcance. Eu acho que a gente veio com 300 ou 500 dólares no bolso, não me lembro agora. E a primeira noite no hostel acho que custou 30 ou 50 dólares, então já tinha ido uma boa parte. E aí, lá enquanto a gente estava no Recursos Humanos, chegou um camarada, que o nome dele é Matthew Hayes.
e ele gosta muito de brasileiro. E aí ele começou a bater um papo com a gente e conhecer um pouco a gente melhor. Começamos a conversar com ele e falar, né, sobre essa preocupação que a gente não tinha um lugar para morar ainda e tal. E ele falou assim, olha, eu não tenho um lugar para alugar no meu apartamento nem nada, mas por que vocês não ficam comigo uns dias e eu ajudo vocês a encontrarem um lugar para morar? A gente caiu do céu, foi um anjo literalmente que caiu do céu, virou um amigo muito bom nosso também. E ficamos na casa dele, eu acho que durante uma ou 2 semanas. Ele finalmente colocou, e nessas 2 semanas a gente começou a procurar e anúncio no jornal, e fomos até ver alguns lugares para morar, mas não dava certo. E aí o Matthew apresentou para essa pessoa que ele já tinha morado. Quando ele chegou no Colorado, ele tinha alugado um quarto dessa pessoa. E aí nós fomos conversar com ele, estava com o lugar disponível, alugamos o quarto dele. Foi um processo bem complicado também, porque ele e a esposa dele brigavam demais. Muito parte de drogas e tudo mais, era bem difícil. E acho que muita maconha, sei lá o que que eles usavam, mas era uma situação muito chata. Então nós ficamos lá, eu acho que a primeira temporada, praticamente completa, se não toda ela. Lembra que a temporada dura 6 meses, né? E foi uma experiência bem diferente. Mas enfim, finalizamos, saímos de lá depois e eventualmente na outra temporada que nós voltamos para Colorado já tinha um apartamento mesmo, mais uma vez planejado, já tínhamos contatos e enfim, eu vou contar isso para vocês um pouquinho mais depois. Mas então esse foi o primeiro trabalho da Dani no Colorado, foi o meu 3º trabalho já. Foi um trabalho gostoso, nós trabalhávamos, como eu falei, numa cafeteria. Ganhávamos, eu acho que 8 ou 9 dólares a hora, se eu não me engano. Não era aquelas coisas, mas tinha tip também, né? Então, inclusa. Então nós trabalhávamos média de 40 horas por semana, 40, 50 horas quando tinha overtime. Overtime é hora extra, né? A gente sempre aproveitava para fazer e trazer um dinheirinho extra para casa. Colorado é muito, muito frio, então todo dia que a gente ia para o trabalho, eu já falei que o restaurante era na metade da montanha. Então era 6h30, 7 horas da manhã, todo mundo, né, colocava as roupas, colocava as botas de esqui e ia embora. E eu lembro que eu chegava lá em cima, e no topo da montanha, eu nem sentia os dedos da mão e nem do pé. Eles tinham até uns negocinhos que você colocava dentro da luva que esquentava a tua mão, né? Uns sachezinhos que você quebrava assim, colocava dentro, e ele deixava um pouco mais quente. Mas mesmo assim, o frio era tão grande, mas tão grande, que você praticamente não sentia nada. Nós chegamos a pegar a temperatura, para vocês terem uma ideia, de 20 graus, acho que 20 graus Fahrenheit negativo, então abaixo de 0. Coisa maluca. Nariz, a cara toda congelada, tudo vermelho, era uma doideira. Mas foi uma experiência fantástica. E hoje eu me acostumei tanto com o frio, que hoje eu prefiro ter o frio, né, do que ficar no calor. Gosto muito da Flórida também, mas toda vez que eu posso, eu tenho oportunidade, eu acabo indo para um estado, Colorado, Idaho ou Utah. Enfim, então o trabalho em si era bacana. Nós trabalhávamos como caixa na cafeteria, a gente estocava, ajudava na cozinha às vezes quando precisava também, limpava a cafeteria, deixava as mesas tudo organizado. E eu comecei a descobrir assim uma coisa bem legal que eu gosto, eu vejo em mim hoje que eu gosto, que é de vestir a camisa da equipe, sabe? Toda vez que eu trabalho num lugar, todas as empresas que eu trabalhei, eu realmente vestia a camisa do time. E isso me ajudou muito, porque na próxima temporada eu voltei como supervisor. Porque eu mostrei bastante trabalho para os chefes, fiz uma amizade muito grande com eles, e a gente acabou voltando com um valor maior por hora, com melhores horas, enfim, já teve um crescimento aí dentro da empresa. Pessoas muito importantes para nós foi o chefe John, que era o chefe lá do restaurante, da cafeteria. Ele gostava muito de mim e da Dani, tratava a gente como se fosse filhos mesmo. O Natal a gente passava com eles, todas as datas festivas. Então a amizade foi muito importante para nós, sem contar que a gente conheceu gente do mundo todo também, né? E isso também foi muito bom. Nós ficamos lá, eu creio, de dezembro de 2004 até mais ou menos abril de 2005. E nós viemos com o visto de trabalho. Para vocês que estão curiosos, é um visto que chama H2B. Ele não é um visto que leva para o Green Card eventualmente. Nós fizemos várias trocas de visto que depois levaram para o Green Card. Mas o H2B ele é um visto específico para trabalho temporário.
Eu comentei com vocês da vez passada que a cada 5 ou 6 meses você precisa mudar de empresa, né, para poder renovar o teu green card, o teu visto, a não ser que você ache uma empresa que esteja disposta a renovar para você naquele mesmo local. Mas nós viemos com o mesmo visto que eu vim da vez passada, daquela primeira vez a trabalho, do último vídeo, eu vim com o H2B também. E o H2B ele pode ser estendido até 3 anos, e foi exatamente o que a gente fez. Vou contar um pouco para vocês os outros lugares que nós trabalhávamos nos próximos vídeos, mas se você está buscando um trabalho ou alguma coisa parecida para ter uma experiência dos Estados Unidos, essa é uma opção muito interessante. Então, para frisar de novo, o nome é Crested, C-R-E-S-T-E-D, e aí Butte, B-U-T-T-E, e fica no Colorado. Entra no site, dá uma olhada, vê se eles estão contratando ainda, já fazem muitos anos, 2004, a gente está falando de 11 anos, faz muitos anos que eu não tenho contato com eles, mas eu imagino que talvez eles ainda estejam aceitando pessoas para fazer esse tipo de trabalho dentro desse padrão também. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou também pode colocar aí, mas se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito no canal para receber essas dicas e um pouquinho da nossa história, saber um pouquinho da nossa história aqui nos Estados Unidos, vai ser um prazer, e o vídeo vai automaticamente para o seu e-mail quando você inscreve. Então, qualquer dúvida, dá um comentário aí e a gente se fala da próxima. Um grande abraço, tudo de bom.